O Coringa, doente mental ou simplesmente cruel? Confira no Take Único de hoje. Então, Marcelo, o que a gente poderia dizer do Coringa a partir desse filme novo do Coringa? Ele é doente mental ou simplesmente cruel? Que perspectivas esse filme nos traz sobre o vilão mais amado e também odiado de todo o universo da DC? Pois é, tem muita coisa a se falar, né, nesse filme. Ele traz algumas dúvidas com relação a isso. As pessoas ainda confundem muito o que é um doente mental e o que é um psicopata, né? Nesse filme, basicamente, ele demonstra que ele é um doente mental. All I have are negative thoughts. Apesar de ter atitudes que poderiam ser comparadas a um psicopata, ele tem uma questão toda de uma desorganização mental que leva ele a praticar atos inadequados, né? Uma questão que no psicopata seria por crueldade simples, né? Ele sente prazer em fazer isso, ele gosta de fazer aquilo ali de certa forma, ele não tem sentimentos. E o Coringa nesse filme, pelo contrário, ele demonstra sentimentos, ele pede um abraço pro Thomas Wayne, acaba levando um soco na cara, né? Algo que realmente mexe com a gente. Poxa, o cara pediu um abraço e leva um murro. Ele tenta se encaixar na sociedade, se a gente for olhar, né? Ele tenta ter um emprego, ele tenta ter a rotina dele, ele cuida da mãe, a gente não sabe se é por convenção ou por afeto, em que medida, né? Mas ele está cuidando da mãe também, né? Então a gente poderia dizer que esses são elementos que destoam daquela visão de que o Coringa é um psicopata ou simplesmente cruel já de início, ou se a gente pode ou não pode usar o termo que é muito recorrente no senso comum, que é louco. A gente pode definir loucura ou não pode definir loucura? Ou em que medida? Ou como é que isso é adequado, digamos assim? É que a palavra loucura dentro da psicologia não é utilizada, né? Ou você tem uma doença mental, onde tem que ser categorizado qual tipo de doença mental. Loucura seria mais pejorativo até. Mas como no dito popular as pessoas vão chamar o Coringa de louco... Is it just me? Or is it getting crazier out there? Eu diria que é uma doença mental, que nesse filme aparece, realmente a gente não sabe qual doença é, né? E pelo contrário até, eu fico pensando como tu trouxe agora, Yuri, de ele cuidar da mãe, ele trabalha, ele tenta o trabalho, ele perde o emprego, ele tenta se enquadrar nessa sociedade que é cruel e acaba rejeitando ele de certa forma, e isso causa um sofrimento oceânico nele, né? Ele sofre demais com relação a essas questões e acaba levando ele para um caminho que daqui a pouco ele não esperava, não queria esse caminho, mas não tem outra alternativa. É um caminho fechado, vai sair ali e se torna o Coringa no final. E eu acho que esse aspecto, ele vem a favor da narrativa, porque ele traz uma dimensão tridimensional, né? Uma Sim. dimensão tridimensional até fica estranho, mas tipo assim, uma tridimensionalidade ao personagem, né? Porque às vezes a gente acha, não, é o ódio gratuito, é o preconceito. O lance do Coringa, o foco dele está muito relacionado ao contexto aonde ele quer atingir, né? Tanto é que ele mata 3 pessoas abastadas no metrô que estavam molestando uma moça no filme, né? Incomodando, importunando uma moça no filme. Então ele vai contra aqueles 3 e depois ele vai contra o Thomas Wayne, ou seja, né? Contra as outras pessoas, ou seja, ele não vai agora, não é um ódio contra minorias, por exemplo, né? Tanto é que o cara que ele mata é o cara que deu a arma para ele, Pois né? é. E os 3 ricos, que depois dão aquela situação de violência, digamos assim, social no qual ele está inserido, porque ele, como palhaço, ele mal consegue se sustentar. Pois é, como palhaço ele é nada na sociedade, ele não alcança nada nessa sociedade, né? Ele sofre por essa questão. Quando tu traz essa questão dos 3 rapazes que ele chamou a atenção, né? Que iam, de certa forma, agredir ou fazer alguma coisa com a menina, né? Isso não é notado. Ele chama a atenção para ele, né? Os caras agridem ele de certa forma e aí ele revida, né? Acaba matando esses rapazes. E o que o Thomas Wayne fala?
Ele nem conhecia os caras e diz assim, não, eram rapazes íntegros e corretos, etc. Ele nem conhecia os caras e já protegendo, porque eram abastados, eram, né, da alta classe, mas o Coringa não foi lembrado nesse ponto. E aí, esse filme ele traz um aspecto muito curioso, porque a gente tem a percepção de que pessoas bem de vida necessariamente são pessoas boas. People are starting to notice. Think this is funny? Is this a joke to you? E às vezes a gente pinta essas pessoas, né, põe elas num pedestal, Como boas, né? como benevolentes. Exato, né? E o filme ele problematiza isso, ele busca desconstruir esses aspectos, né? Ele traz uma discussão para nós começar a enxergar, né, essas questões. Até o possível abuso que a mãe do Coringa possa ter sofrido por parte do próprio Thomas Wayne. Pois é, e se surgiu isso aí mesmo, se realmente aconteceu, a gente não sabe, né? E se foi, no filme dá até eu entender que a gente pode pensar dessa forma, que foi escondido. Né? Como o Thomas Wayne tem poder na sociedade, ele pode ter manipulado tudo isso para que dissessem que não ocorreu. Né? E daqui a pouco era a fantasia da cabeça dela. Mas Bem vai assim. saber se realmente é ou se não é. When there are clouds in the sky, you'll get by. What? Mas um aspecto, acho que importante, né, que o pessoal diz, não, o Coringa é violento porque ele é violento, ele é contra as mulheres, ele é contra nos, né, que ele tem traços do incel, que a gente chama. Tipo, eu não sei em que medida a gente realmente pode ver isso, né? Porque ele vai defender a moça no trem, né? Ele fantasia até uma relação com a vizinha dele, que depois, quando ele visita o apartamento dela, ele não mata ela. Pois é, ele só aparece lá. Ele só aparece lá e susto todo. Né? E aí até a gente descobre uma possível esquizofrenia. Pois é, aí poderia ser esquizofrenia visual e auditiva, né? Porque ele conversa com ela, ele enxerga ela. Mas daí a gente fica sempre naquele ponto, até onde era a fantasia dele e até onde ele enxergou ela realmente. Dentro do elevador e por aí vai. Isso é intrigante, isso é legal no filme. Eu acho que esse é o ponto positivo, porque a gente nunca sabe exatamente o que é real ou o que não é necessariamente. For my whole life, I didn't know if I even really existed. But I do. Doença mental ou simplesmente cruel? Como é que a gente poderia definir o Coringa? Talvez para além desse próprio binarismo, né? Pois é complicado, né? É difícil dizer realmente o que seria. Ele tem uma doença mental, mas ao mesmo tempo também ele tem momentos cruéis, né? Mas categorizar assim, complicado, é difícil. Curta, comente, inscreva-se no canal e compartilhe. Até o próximo Take Único. Até! Qual eu ia dizer agora de início, num momento desse? Vai lá, fala uma coisa boa pra mim, pra eu entrar no espírito da coisa. Só respira. Só respira? Só respira, não adianta. Só respira, assim a gente vai começar. E lembra do filme, né? Só respira e lembra do filme.